Fala galera! Pessoal, preparei aqui para vocês uma aula sobre política monetária. Ficou bem legal essa aula, vamos lá. O que é uma política monetária, tá? São todos os instrumentos que o governo, por meio do Banco Central, possui para o controle de crédito, da moeda e da taxa de juros. A política monetária controla a liquidez da economia. Ok? Vamos adiante. O que é liquidez, galera? É a quantidade de moeda disponível na mão das instituições financeiras e, consequentemente, na mão do público. Certo? Vamos lá. Galera, aqui nesse slide, tá, eu separei para vocês dois tipos de política monetária, dois momentos, né? Vamos para a primeira. A expansionista, tá? Que ao meu ver é tudo de bom. Aumento da liquidez, redução das taxas de juros da economia, tá? Que também naturalmente eleva a demanda por bens e serviços e aumenta a produção. Certo? A restritiva, a contracionista. Então aí a gente já vê pelas palavras o que se vem pela frente. Controle da inflação com a redução da liquidez, elevando as taxas de juros. Ok? Prestem muito bem atenção, pessoal, nesses dois tipos de política monetária, nesses dois momentos, porque isso cai em prova, hein? Vamos lá. Uma coisa importante aqui, galera. O que é o redesconto? O que é o redesconto? Vamos entender o que é isso. É uma linha de crédito disponível aos bancos por parte do Banco Central, tá? Este é usado quando os problemas de liquidez ou de solvência nas instituições financeiras, tá? Que caracteriza o papel, tá? Que o Banco Central seja o banco dos bancos, certo? Que ele seja o dono do pedaço, beleza? Então, isso caracteriza o total significado do redesconto, tá? Mas vamos adiante, para você entender mais. Para elevar a liquidez, no caso da política expansionista, visando maior acesso ao crédito, à produção e ao consumo, o Banco Central reduz a taxa de juros do redesconto, além de aumentar o valor disponível, o limite, né? E também os prazos da operação. Beleza? Então, no caso da política expansionista. Na redução da liquidez para lidar com o processo inflacionário, utilizando a política monetária restritiva, o Banco Central eleva a taxa de juros do redesconto, reduzindo os valores disponíveis e seus prazos. Assim, os bancos também reduzirão suas exposições ao risco. Ok? Beleza, galera? Então aqui, ó, só reformulando, tá? Que eu acho que não ficou muito claro ali, mas vamos falar. O que é o redesconto? É uma linha de crédito disponível aos bancos por parte do Banco Central, tá? Esse é usado quando há problemas de liquidez ou de solvência nas instituições financeiras, o que caracteriza o papel do Banco Central ser o banco dos bancos. Entendeu? Então vamos dizer que é um crédito que o Banco Central dá aos bancos. Tá? Beleza? Vamos lá. Depois aqui a gente fala muito bem sobre o que acontece quando se há uma política monetária expansionista, né? E no último parágrafo a gente fala o que se acontece quando se tem uma política monetária restritiva, o que o Banco Central faz em cada uma das duas. Certo? Acho que agora ficou claro, né? Vamos lá.
Recolhimento compulsório. O que é isso? É a parte dos depósitos realizados pelo público nos bancos, tá? Recolhida pelo Banco Central. Ele é muito usado para o controle da liquidez, já que os bancos têm a possibilidade de multiplicar a moeda, pois eles emprestam os depósitos que serão depositados em outros bancos, que serão emprestados assim sucessivamente. Beleza? O Banco Central não paga juros sobre os depósitos compulsórios, que também são usados como reserva de emergência pelos bancos em momento de crise. Tá? Então, para quem achou que os bancos não se autoemprestam dinheiro, está totalmente errado. Ok? Essa galera se empresta dinheiro diariamente, galera. Vamos lá. Open Market. O que quer dizer? É a compra e venda de títulos públicos interiormente emitidos pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central. Influencia diretamente a taxa básica de juros, que é a nossa Selic. Beleza? Quando o Banco Central pretende aumentar a liquidez, ele recompra títulos públicos federais que os bancos tinham comprado anteriormente pelo Tesouro. E esse mecanismo se chama como operação compromissada doadora. Beleza, galera? Então vamos de novo. O Open Market é a compra e venda de títulos públicos, certo? Anteriormente emitidos pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central. Influencia diretamente a taxa básica de juros, que é a nossa Selic. Beleza? Quando o Banco Central pretende aumentar a liquidez, ele recompra títulos públicos federais, que os bancos tinham comprado anteriormente pelo Tesouro. E esse mecanismo se chama operação compromissada doadora. Beleza? Então são os macetes, né? Bora lá para as observações. Baseado no exemplo anterior, as instituições terão mais recursos para os empréstimos interbancários, reduzindo a taxa de juros diária, que é a chamada de overnight. Como o custo da moeda acaba sendo produzido, os bancos tendem a replicar essa queda nas operações ativas junto a seus clientes, reduzindo também as demais taxas da nossa economia. Beleza? Quando o Bacen quer diminuir a liquidez da economia, ele faz o inverso. Ele vende seus títulos públicos federais e retira a moeda dos bancos, diminuindo a liquidez e elevando o custo das operações interbancárias. Assim, a taxa Selic é elevada como as outras taxas de juros da nossa economia. Tá? Isso aqui eu tinha falado no outro slide ali, né, galera? Como aqui, ó, como o Banco Central age, né, quando se tem uma política expansionista e também o que se tem quando se tem uma política restritiva, para vocês entenderem como é que o Banco Central se posiciona nessas situações e nesses momentos, tá? Então vamos lá. Outra observação importante, galera. Quem define a meta da Selic é o Copom, o Comitê de Política Monetária, ok? Isso ocorre em reuniões a cada 45 dias, realizadas em 2 dias seguidos, certo? Para tomar a decisão sobre o patamar da Selic, essas reuniões abordam a inflação, contas públicas, atividade econômica e o cenário externo. Então são 2 dias lá, né, de análise diante a esses tópicos que eu falei para vocês, para ver a meta da Selic. Ok? Bora lá?
Aqui, galera, eu preparei para vocês aqui, ó. Na verdade, eu fiz um resumo, tá, sobre o propósito dos instrumentos de política monetária. Então, vamos lá. Política monetária expansionista, aumento da liquidez, mais crédito, consumo e produção. Reservas compulsórias, o que acontece? Reduz a alíquota. Redesconto, o que acontece? Reduz a taxa de juros, aumenta os prazos e a linha de crédito. Open Market, Bacen compra títulos públicos em poder dos bancos. Taxa básica de juros é reduzida. A política monetária restritiva, redução de liquidez, controle da inflação, menos crédito, consumo e produção. Reservas compulsórias, aumenta a alíquota. Redesconto, o que acontece? Aumenta a taxa de juros, reduz os prazos e a linha de crédito. Open Market, Bacen vende títulos em poder dos bancos e a taxa básica de juros é elevada. Beleza? Então, acho que ficou bem resumido aí, né? Ficou legal. Vamos lá, mais uma. Galera, aqui, ó. Seguindo falando de Selic, tá? Taxa básica de juros. Taxa média ponderada, a Selic, das operações de financiamento por um dia, realizada entre instituições financeiras com garantia em títulos públicos federais. Ok? A taxa Selic overnight, taxa para um dia útil. Lembrando, galera, que os dias úteis são de 252 dias no ano, tá? Então, os dias úteis são 252 dias no ano, ok? A taxa Selic meta, galera, o que significa? É uma taxa anual fixada pelo Banco Central para conservar a inflação dentro da meta estabelecida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Beleza? Então aqui, voltando, a taxa Selic overnight, taxa para um dia útil, são 252 dias no ano, dias úteis. Taxa Selic meta, taxa anual fixada pelo Banco Central para conservar a inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Beleza? Aí aqui eu coloquei uns desenhinhos que quer dizer o quê? Quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Ok? Isso tudo para a população, tá? Aqui, galera, isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Beleza? Tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. E quando cai a taxa Selic, isso estimula o consumo. Beleza, galera? Então, um slide também para vocês ficarem atentos e estudarem bastante, tá? Então aqui o que acontece com a população, nesse caso de aumento ou diminuição da taxa Selic, na redução da taxa Selic, certo? Outras taxas, galera, da economia brasileira. Vamos para as outras taxas. A taxa CDI, tá? Mais falada como a DI. É a taxa média ponderada por um dia realizado entre instituições financeiras com a garantia de títulos privados, certificados de depósito interbancários, ok? A taxa DI é calculada e divulgada pela B3 e ela é a principal referência para os produtos do mercado financeiro. Beleza? Então aqui, ó, destacando, a taxa DI é calculada e divulgada pela B3 e ela é a principal referência para os produtos do mercado financeiro. Beleza? TBF, galera. O
que é a taxa básica financeira, calculada diariamente pela média das taxas de juros utilizadas em operações com as letras do Tesouro Nacional, que são as LTNs. Beleza? Ela serve como base para o Banco Central para divulgar a TR, que é a nossa taxa referencial, que é encontrada subtraindo a TBF. Certo? A TR é a base para a caderneta de poupança, fundos de garantia e financiamentos imobiliários. Beleza? A TLP, que é a taxa de longo prazo, é a principal taxa de juros utilizada pelo BNDES em seus financiamentos às empresas. Beleza, pessoal? Então terminamos mais uma aula, né? Eu achei aqui, ficou nos slides, eu acho que ficou bem resumido, né? Para a gente não enrolar muito, né? Porque são bastante detalhes sobre taxa de juros, sobre o que o Banco Central faz, né? E quando tem uma demanda mais elevada, quando tem uma oferta mais elevada. Então tá aí, pessoal. Beleza? Bora estudar aí, dar uma olhada de novo, né, do que a gente falou e vamos desmistificar aí. Beleza? Valeu!